Você já ouviu falar da PEC 300? Pois é, pessoal, nesses últimos dias nós estamos vivenciando uma avalanche de mudanças na legislação trabalhista. São tempos obscuros para o direito do trabalho, mas hoje eu venho até vocês para esclarecer todos os pontos da PEC 300 de uma forma organizada, simplificada, didática, para que você possa entender essa matéria de uma forma bem tranquila. Meu nome é Daniel Azevedo, sou advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Vamos lá, gente, direto ao ponto, PEC 300. O que é isso? Como tudo começou? Tudo começou basicamente lá em 2016, quando o deputado federal Mauro Lopes ele trouxe aí uma proposta de emenda à Constituição no sentido de alterar alguns incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Como nós sabemos, o artigo 7º ele elenca o rol de direitos sociais, que, como nós sabemos também, esses direitos sociais fazem parte de um gênero maior, os direitos e garantias fundamentais. Fato é, pessoal, que essa PEC 300 ela ficou parada lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em razão da vigência de uma intervenção federal que havia sido decretada no Rio de Janeiro. Nós sabemos que durante a vigência da intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada, bem como na vigência do estado de defesa e do estado de sítio. O tempo se passou e, recentemente, mais precisamente no último dia 9 deste mês de janeiro de 2019, essa PEC ela teve uma movimentação dentro da CCJ. E o deputado federal relator Luiz Fernando Faria, ele deu um parecer favorável à admissibilidade dessa PEC e ela voltou a tramitar. Mas e aí, gente? Qual é o conteúdo da PEC 300? E eu vou elencar para vocês os 5 pontos que ela trata e vou dissecá-los de uma forma bem pormenorizada. Beleza, gente? Essa PEC ela traz basicamente 5 assuntos, 5 temas. O primeiro deles, jornada de trabalho. O segundo deles, aviso prévio proporcional. O terceiro, prescrição trabalhista. O quarto, prevalência do negociado sobre o legislado. E o quinto, submissão à comissão de conciliação prévia antes do ingresso da ação trabalhista. E aí, vamos analisar todos esses pontos? O primeiro deles, jornada de trabalho. O que sugere a PEC 300 nesse sentido? Nós sabemos que atualmente a Constituição Federal, no artigo 7º, prevê um limite máximo de jornada diária de 8 horas e um limite semanal máximo de 44 horas. É o módulo diário, que é no máximo 8 horas, e o módulo semanal, que é no máximo 44 horas. Essa PEC visa elastecer o módulo diário de 8 horas para 10 horas diárias, mantendo o módulo semanal de 44 horas, e aí facultando-se a compensação das jornadas e a alteração das jornadas via acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, instrumentos de negociação coletiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito ao aviso prévio, mas não é simplesmente aviso prévio, sim aviso prévio proporcional. Essa PEC ela visa extinguir e extirpar a proporcionalidade do aviso prévio. Nós sabemos que existe uma regra para cada ano trabalhado, você acrescenta mais 3 dias no seu aviso prévio, até chegar em 60, totalizando um limite máximo de 90 dias. Essa ideia, pessoal, de aviso prévio proporcional tende a acabar com a PEC 300, mantendo seu aviso prévio tão somente de 30 dias, que é atualmente o mínimo previsto. Segunda mudança. A terceira mudança diz respeito à prescrição trabalhista. Nós sabemos que quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, quando o contrato de trabalho é extinto, ele tem um prazo de 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. É a chamada prescrição bienal. E quando ele ingressa com a ação, ele pode requerer perquirir os direitos referentes aos últimos 5 anos para trás, ou seja, a prescrição quinquenal. A PEC 300 visa reduzir drasticamente esses prazos prescricionais. Você, empregado que antes tinha 2 anos para propor a ação trabalhista, terá tão somente agora com a PEC 3 meses. Ou seja, muitas vezes você sequer terminou de receber o seu seguro-desemprego. E você só poderá perquirir os direitos referentes aos últimos 5 anos? Não, 2 anos. Ou seja, você vai perder 3 anos de verbas trabalhistas que foram eventualmente aviltadas e violadas. Ou seja, prazo para aprovação cai de 2 anos para 3 meses. E a prescrição quinquenal, que era de 5 anos, passará com a PEC a ser de 2 anos. E aí, pessoal? Terceiro ponto, prevalência do negociado sob o
legislado. Nós sabemos que com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, acordos e convenções coletivas de trabalho, quando dispuserem sobre algumas das matérias do artigo 611-A da CLT, como por exemplo jornada de trabalho, controle de jornada, vai prevalecer sobre a lei, ainda que mais prejudicial ao empregado. E aí, pessoal? Você vai me responder, mas Daniel, isso já estava previsto na reforma trabalhista, artigo 611-A. Eu já sabia que a Lei 13.467 tinha previsto isso lá entre suas diretrizes. Mas agora isso passa a ser constitucionalizado. Ou seja, qualquer lei que vise a abolir essa regra, né, a extinguir essa regra de acordos e convenções prevalecendo sobre a lei, será declarada inconstitucional. Beleza, gente? Tranquilo? E o último ponto trazido pela PEC 300, ou pelo menos que sugere a proposta de emenda à Constituição 300 de 2016, diz respeito, basicamente, à questão da necessidade do empregado se submeter à comissão de conciliação prévia antes de ingressar com a reclamação trabalhista. O STF já havia se manifestado sobre isso no sentido de ser inconstitucional, porque fere a própria perspectiva do acesso à justiça. Então nós devemos fazer agora com a PEC uma releitura daquele artigo 625D da CLT. Então vai mudar, se essa PEC vier a calhar, todas essas regras que eu falei para vocês. Então, resumindo, jornada de trabalho será flexibilizada, aviso prévio, a sua proporcionalidade será extinta, prescrição, nós teremos uma redução drástica nos prazos prescricionais, prevalência do negociado sobre o legislado de forma constitucionalizada e, por fim, a necessidade novamente de o empregado se submeter à comissão de conciliação prévia antes de ingressar com a reclamação trabalhista. E aí, o que é que você achou? Prejudicial? Foi bom? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e junto nós vamos aqui adquirindo conhecimentos, construindo conhecimento, interpretando as normas trabalhistas, entendendo toda essa avalanche de normas que vem surgindo cada vez mais no direito do trabalho. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.